Porque é isso que o povo quer. Ou seja, a coisa muito mais grave. Se é secreto, tem safadeza. Seus parodianos, vou trazer pra vocês o que rolou na CPMI. Confere aí, confere aqui, no canal Paródia Gospel. O que chamou atenção também nesta semana, né, o senhor faz parte da CPMI, a não convocação de G. Dias e um modelo lá de trabalho que vai resgatar desde a eleição, a data da eleição, para depois chegar no dia 8, e o escopo da CPI. Esse é um fato, sabe, conhecido. Me parece que seria justamente o dia 8. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, ok. Mas de qualquer forma, a não aceitação da convocação de G. Dias. O governo não queria a CPI. Depois que houve o vazamento das imagens, aí houve a CPI. E ele não é um personagem coadjuvante, né, senador? Ele tem que comparecer à comissão. Você fez a cronologia perfeita. Seu Silvinei, qual era o seu nível, por exemplo, de relação e de envolvimento com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor tinha proximidade pessoal, tinha encontros frequentes com o ex-presidente? Não, o presidente Bolsonaro, eu nunca fui em nenhuma festa, por exemplo, da filha dele mais nova. O churrasco que aconteceu aqui no Palácio da Alvorada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva reuniu vários ministros do governo Lula e convidados também da Suprema Corte, como o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Churrasco, arroz, vinagrete, farofa e salada de maionese. A responsabilidade da churrasqueira ficou com o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro. Aproveitando esse momento lindo, a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, ai, ai. Eu nunca fui em nenhuma festa, por exemplo, da filha dele mais nova. Não sou padrinho, não sou parente, nunca votei nele, porque o meu título de eleitor está em Florianópolis, sempre esteve lá, né? O que a gente tinha era uma relação muito profissional e ele sempre com muito carinho com a instituição, né? Por isso que tem várias fotos. Foi um dos questionamentos. Por que o senhor tem foto com o presidente da República lá na ação no Rio de Janeiro? Porque foi o único que deixou eu bater a foto. Nenhum outro presidente autorizou a gente bater foto. Como é que eu ia ter foto com outro presidente? Qual é o orgulho com um servidor público? Qual é o orgulho com um policial? Quem é o presidente? É o maior comandante das polícias? Qualquer presidente, o atual também é. Todos foram. Então é um orgulho para a gente levar uma foto com o presidente. A gente se emociona. Seu Silvinei, qual era o seu nível, por exemplo, de relação e de envolvimento com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor tinha proximidade pessoal, tinha encontros frequentes com o ex-presidente? Gordurinha passada na farinha, deixa o povo em delírio, porque é isso que o povo quer. Ou seja, a coisa muito mais grave. Se é secreto, tem safadeza. Só que, infelizmente, ele foi o único que dava essa autorização, por isso que eu tinha foto com ele. A relação com ele era muito profissional, em algumas vezes ele me ligou, ele saía para ver como é que estava o serviço público, parava, falava com o caminhoneiro reclamava, em tal ponto da rodovia tem acidente, ou em tal ponto da rodovia os caminhões estão sendo assaltados. O que ele dizia? Vasques, procura resolver isso aí, dá uma atenção, porque esse pessoal está sofrendo muito na estrada. Na época da Covid, ele pediu para ajudar os caminhoneiros que estavam sem locais para parar,
Não tinha um lugar para tomar um banho, não tinha um lugar para comer. A gente abriu todos os postos da polícia para o caminhoneiro tomar banho, para receber uma comida. Algumas igrejas ajudaram. Enfim, foram essas as relações. Eu não tenho nenhuma relação íntima com o presidente da República. Justiça Federal de Santa Catarina, uma outra ação penal que trata, inclusive, de agressão física nas costas de um frentista. Enfim, que o senhor teria, na verdade, agredido este homem. O senhor também não fez isso? O senhor também vai negar que fez, que participou desse ato? Isso não é em Santa Catarina, foi em Goiás. Não, sim, foi em Goiás, mas a ação... Deixa eu explicar para a senhora. Foi em Goiás... Foi em Goiás, especificamente na cidade de Cristalina. Isso, senadora. Em Cristalina, fomos abastecer a viatura, um cidadão arrogante, inclusive o posto tinha um parlamentar lá que tinha muita influência. Naquela época, os cargos na polícia também era tudo indicado assim, né? Cheio de problema. E aí, naturalmente, a gente foi perseguido. A comissão, senadora, a comissão de PAD me absolveu. Só que isso aí ninguém declara, né, a comissão. O inquérito policial da Polícia Federal foi arquivado. Então, e aí, no âmbito administrativo, não teve punição. Por quê? Não é culpa minha. Eu fui absolvido pela comissão e depois o processo foi prescrito. O que ocorreu? Que existe uma confusão aí na cabeça de todo mundo. O cidadão, assim como eu tenho feito, já fizemos em 114 ações, entrou com ação de danos morais. A AGU, por sua vez, que eu tenho a obrigação, fez a defesa da União, mas nunca me chamou em qualquer instância para dar uma informação. Porque eu ia mostrar para eles que o atestado médico não tinha auto de lesão corporal, era do dia anterior aos fatos, um atestado de imposto de saúde, que o registro que ele fez na Polícia Civil, só se eu viajei por telepatia para chegar lá. Um processo todo montado. O juiz de primeiro grau não conseguiu ver isso. Por quê? Senhor Silvinei, sobre acerca da sua defesa nos autos, não é o que eu quero saber. Eu quero saber que o senhor tem consciência, então, que o senhor, na verdade, foi acusado, houve abertura do processo, aonde consta que o senhor teria agredido uma pessoa de uma forma, inclusive, muito terrível e brutal, por conta de ele ter apenas se negado a não lavar uma viatura. Não, não é verdade, não é isso, não. Ele não deixou eu lavar a viatura. Participou ou não? O senhor foi ou não foi acusado neste processo? Não, eu quero uma resposta. Eu não vou ficar abrindo espaço aqui para fazer discursos. E muito menos simplesmente utilizar a CPI como um passo de debate. Deixa ela fazer. Não está... Me responda. Respeita a senadora. Deputado, senhores. Deputado, deixa eu falar senhores deputados, senhores senadores. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Ele não deixou. O senhor participou ou não? O senhor foi ou não foi acusado neste processo? Não, eu quero uma resposta. Eu não vou ficar abrindo. Me responda. Respeita a senadora. Deputado, senhores. Deputado, deixa eu falar senhores deputados, senhores senadores. Deputado, por favor. O depoente tem todo o direito de dizer que já respondeu a pergunta e que está satisfeito com a resposta que ele deu. Para fechar acerca de mais esse processo contra o senhor, eu quero apenas a resposta do senhor de forma clara. O senhor tem consciência que o senhor foi condenado pela Justiça Federal exatamente pelo ato onde consta que o senhor teria agredido um frentista pela negativa dele de lavar uma viatura sua, depois de o senhor ter feito esse pedido a ele. Deixa eu explicar para a senhora, não é verdade essa afirmação. O senhor não foi condenado, senhor Silvinei? Deixa eu explicar para a senhora. Não, o senhor não foi condenado. Eu não quero uma explicação aqui, eu não quero explicação do processo. Delegado Éder.
Mas o senhor foi... Delegado Éder! Delegado Éder! Em Goiás, que corre, na verdade, que correu na Justiça Federal, aonde o senhor foi condenado, exatamente onde o caso específico era a agressão a um frentista que se negou a lavar uma viatura que o senhor solicitou. O senhor foi condenado ou não? O senhor recebeu essa condenação ou não? O senhor pagou ou não através da ação de regresso da União, que pediu depois o retorno desse valor por conta de o senhor ser servidor público, inicialmente ter vindo o pagamento por parte da União. Isso ocorreu ou não, senhor Silvinei? Ok, vamos lá. O processo administrativo disciplinar eu fui absolvido pela comissão e ele foi depois arquivado por prescrição. A senhora falou na Justiça Penal. Eu não tenho nenhuma condenação. Só um minutinho. Deixa eu puder falar, porque senão fica difícil. Pode falar, pode falar. Aí, não tenho condenação penal nesse caso, senadora. Viu, senadora? Não tem condenação penal nesse caso. O que tem aí? Veja bem, o cidadão entrou com uma ação contra a União pedindo 20 mil reais. A AGU nunca me chamou no processo. Ele usou documento lá falso e ganhou a ação da União, recebeu 20 mil reais. O que fez a União depois de 17 ou 18 anos? A decisão se foi documento ou não falso, não é o que consta. Eu quero saber exatamente da sua resposta. O senhor está fazendo uma exposição externa aqui acerca do processo. Eu estou lhe fazendo uma pergunta pontual, senhor Silvinei. É do jeito que a senhora... Senhor Silvinei, o senhor tem que responder a pergunta. Não, presidente, eu não vou aceitar. Senadora Elisiane. Senadora Elisiane. Tem que responder o questionamento que eu fiz. Estou respondendo. Senadora Elisiane. Qual a relação? Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta, Vossa Excelência pode até repetir a pergunta. Agora, obviamente que a resposta do depoente é dele. E a senhora poderá, ao final, na sua condição de relatora, constar aquilo que a senhora julgar necessário. Agora, vamos estabelecer aqui uma ordem. Fala um, depois fala outro. Eu vou pedir para que o depoente não interrompa a relatora e nem a relatora interrompa o depoente. Para que a gente possa caminhar aqui em bom tempo. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. É isso que não é eu espero difícil, que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Que nós temos 6 parlamentares do Maranhão que nem sequer assinaram a CPMI. E quando falam numa vitimização enorme. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. É muita melodia. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca. Eu peço, deputado. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Cuidado, você que está rindo. Eu sei o seu endereço, seu telefone. Eu sei onde você trabalha. Eu posso dar uma busca e apreensão. Não, deputado, não vou dar palavra para ninguém. Por favor,
deputado. Não vou dar palavra para ninguém. Senhora relatora, pode continuar com a sua fala. Ou seja, para cada mulher morta, negra, para cada mulher morta no Brasil, pelo menos 2 são negras. Eu a garanto para você. A não convocação de G. Dias e um modelo lá de trabalho que vai resgatar desde a eleição, a data da eleição, para depois chegar no dia 8. E o escopo da CPI me parece que seria justamente o dia 8. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, ok. Mas de qualquer forma, a não aceitação da convocação de G. Dias. O governo não queria a CPI. Depois que houve o vazamento das imagens, aí houve a CPI. E ele não é um personagem coadjuvante, né, senador? Ele tem que comparecer à comissão. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Aí, bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Ou seja, a coisa muito mais grave. Se é secreto, tem safadeza. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.